Bom, hoje é domingo da família e eu estava lá no hotel meditando antes de dormir e veio essa mensagem que eu preguei há anos atrás em Londrina no meu espírito, meditei, fiz algumas anotações e quero falar com vocês. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Como tem o propósito da família, eu quero pregar o tema como vencer as provocações da vida. Olha aí para o teu irmão e diga para ele assim, ó, não me irrita não, viu, irmão? Diga para ele assim, ó, para de me provocar. Tem alguém te irritando aí na vida ou não? Não, o jeito que você falou é a serva aí do teu lado. É como eu falei ontem à noite, tem homem de Deus e tem outros que é só por Deus. Tem uns homens aí que andam provocando demais as mulheres, isso vai acabar. As mulheres então, né, não está provocando, sempre provocou. Brincadeiras à parte. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. E a sua rival, excessivamente ao quê? Provocava. Como é que está a tradução ali? A irritava, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, antes de eu entrar aqui nos assuntos, pessoas nos provocam, o sistema atual nos provoca, momentos da vida e circunstâncias nos provoca, nos irrita. Algumas pessoas parecem que faz questão de nos irritar. No seio da família, nós vivemos isso constantemente. Tem pessoas que você tenta se livrar delas, mas você acaba encontrando. Um irmão falou assim para mim, pastor, fiz um pacote para minha família, para Natal, Rio Grande do Norte. Aí cheguei no culto, falei, vou no culto da manhã, o voo é 18 horas, vou chegar meia-noite e meia em Natal, eu vou para o hotel e no outro dia eu vou começar a curtir. Quando eu estou chegando na igreja, eu me lembrei de um irmão que está difícil o relacionamento com ele aqui na igreja. Mas aí eu não vi ele no culto. Falei, graças a Deus que ele não veio. Já pensou que fase? E aí cultuei a Deus, porque só de olhar para aquela bênção eu já me irritava. À noitezinha viajei com a minha família, cheguei, fiz o check-in, estou lá no hotel, vou para o café, quando eu olho, não encontrei o Satanás na igreja, mas encontrei lá em Natal. Diga aí para quem está do teu lado, você tem que aprender a conviver com quem te irrita. Você se livra de um, o diabo levanta outro. E às vezes não é o diabo. No texto aqui não era o diabo. No texto aqui era Deus forjando o caráter de uma mulher e preparando ela para viver coisas extraordinárias. Porque as pessoas que superam, que vencem, que aprendem a conviver com as irritações da vida, com as provocações da vida, essas pessoas saem na frente, essas pessoas brilham mais, essas pessoas são mais adaptáveis, essas pessoas vivem melhor. Amém, gente? Como vencer isso? Vamos pensar um pouquinho aqui a história. Eucana tem Ana como sua mulher. Esse homem chamado Eucana amava muito a Ana, mas ele também tinha Penina. Na época tudo bem, hoje em dia, um recado aí para os maridão, fica só com a Ana, não se envolva com a Penina. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas a minha esposa, quando eu casei com ela, a gente vai completar 29 anos que estamos juntos, casados, e 2 anos entre namoro e noivado. Ela casou com 17, eu com 21.
Eu disse assim para ela: eu quero que você fique sabendo que você nunca vai ser o grande amor da minha vida. Aí ela me olhou, falou: já começou? Eu falei: é que Jesus sempre vai ser o grande amor da minha vida, você vem depois. E se dê por satisfeito, porque Paulo aos Efésios disse que eu devo amar você como eu amo a Cristo, e que eu vou ser o seu cabeça se Cristo for o meu cabeça. E ele não divide sua glória com ninguém, e ele não aceita ser o segundo. Então deixa eu ficar com ele bem firminho, que daí as outras coisas vão acontecer na paz. Ela falou: bom, já que você deu o teu relatório, a tua palavra, eu vou dar a minha também. Eu falei: pode dar. Ela falou: então você ame muito o teu Jesus, porque se em algum momento você vacilar e deixar de amar o teu Jesus, eu mato você. E se você pular cerca, aí eu mato na madrugada você dormindo. Tão novinha, já nervosa desse jeito. Aí ela falou assim: outra coisa, eu sou réu primária, tenho bons advogados, você vai para o inferno, quando você acordar, você já está lá no colo do diabo. Não deu nem tempo. E como eu sou de Jesus, eu perdi a cabeça, fiz uma atrocidade. Vou para a igreja no culto lá da reverenda Amélia, peço perdão a Jesus, ela faz uma oração para abençoar a semana antes da mensagem. Eu oro, ele me perdoa, vou responder em liberdade. Dali a pouco passa, Deus levanta um vaso, eu me caso de novo e vou passar a minha eternidade com o Senhor. Então eu decidi ficar só com ela. É a melhor coisa que eu estou fazendo. Brincadeiras à parte, eu diria para você que é melhor ficar só com a Ana. Você que está do lado aí do teu marido, não tenha medo não, olha para ele assim com aquele olhar, mulher, de profeta, e diga para ele: é só comigo, viu, meu filho? Está tão caro para você manter uma esposa, tá ou não tá, gente? Os preços estão subindo, irmãos. Eu me lembro, a última bolsa que eu dei para minha esposa tem 3 anos. Foi uma bolsa da Vitor Hugo. Vocês conhecem essa marca ou não? Eu passei lá no shopping, eu vi que ela olhou e eu vi que o olhinho dela brilhou. Mas eu não falei nada. Fiquei quieto. Aí você sabe que daqui a pouco vai abaixar o valor, né? Eu fui lá e comprei, em 10 pagamentos, passei no cartão. Falei: vou honrar ela. Cheguei em casa, dei de presente para ela. Pensa numa mulher alegre. À noite, a alegria foi minha, aleluia. Só colhe quem planta. A alegria dela durou até a próxima ida no shopping. Porque na próxima ida no shopping, ela percebeu que aquela bolsa já tinha saído de linha. E aí agora eu tive que novamente investir. Só que ela falou: eu não quero mais da Prada, não quero mais da Vitor Hugo, eu quero uma bolsa da Prada. Eu falei: agora nós vamos ter que parcelar nós 50 vezes. Irmãos, é bom demais você cultivar essa questão de família, essa questão da vida a dois. Então não está aqui no script da mensagem, mas deixa eu dar esse conselho para você. O que você tinha que errar, aprontar, já errou, já aprontou, pare. Viva como Deus planejou, como Deus sonhou para você. Mas aqui entrando na história, a Penina estava apta para gerar filhos, e a Ana não. Mas o texto diz que Eucana amava muito a Ana, muito mais do que a Penina. Chegou um momento que o Eucana chamou a Ana e disse assim: será que o meu amor por você, será que a minha dedicação por você, será que o meu entusiasmo por você não vale mais do que um filho? Eu sei que é difícil, você não tem um filho, você não gerou. Eu sei que uma criança correndo aqui dentro de casa é bacana, mas será que o meu amor por você não vale mais? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra quando Jacó, ele teve um filho com a Lia, ou com a Leia, a concubina, ou a que veio no pacote, a outra filha de Labão. Quando nasce esse filho Rubem, ele cresce, ele é filho de Lia e de Jacó. O Rubem está vindo do trabalho, o Jacó botava os filhos para trabalhar.
E ele pega uma mandrágora, uma planta, e ele faz como se fosse um buquê, um presente, e leva para Lia, como se tivesse duas tendas, a tenda da Lia, a tenda da Raquel, e ele chega diante da tenda e diz: minha mãe, eu vim honrar a senhora, eu vim aqui externar minha gratidão à senhora. E quando ele vai entregando, a Raquel viu e saiu correndo, veio na porta da tenda e disse assim: ô Lia, daqui a pouco o Jacó vai chegar, se você me der essa mandrágora, essa planta, essa flor, esse presente, essa homenagem, ela não tinha filha, ela era estéril. Agora, Deus tinha curado Sara, sim ou não? Deus tinha curado Rebeca, sim ou não? Então era uma questão de tempo. Aprenda uma coisa: boa parte daquilo que a gente está julgando que nos irrita, na verdade é processo, é tratamento, é Deus te preparando para você poder ocupar posições. Porque se num relacionamento básico do cotidiano você vive estressado, irritado, como que você vai ocupar posições grandes e ter que enfrentar grandes desafios? Você vai pedir para morrer. E tem coisas que Deus só vai entregar a partir do momento que você estiver mais preparado. Lembra da parábola dos talentos? Todo mundo recebeu talento, mas quem que recebeu mais? Quem estava mais preparado. Olha que interessante, ela pegou aquela planta, o Jacó chega do trabalho e a Raquel diz para ele: vai dormir com Lia, porque eu troquei você por isso aqui, eu queria uma planta. E o Jacó prontamente chegou lá, um bom ar, um perfuminho, a tenda da Lia arrebentando a boca do balão, ele ficou por ali, dormiu com ela, e nasceu mais um filho dessa noite, e eles colocaram o nome de Issacar, que significa contrato, um acordo de Raquel com Lia. Lembra que no final da vida Jacó vai fazer um pedido e uma oração? Lia já tinha morrido, e aonde que Lia foi enterrada? Lia foi enterrada no lugar que havia sido enterrado Abraão e toda a turma. E Raquel tinha sido enterrada do outro lado. Ela já tinha morrido, morreu no parto. Deus cumpriu a promessa em Raquel, sim ou não? Sim, nasceu José. Deus honrou ela pela segunda vez? Sim. Só que no parto ela morreu, porque tem gente que a vida nunca vale a pena. Pensa comigo, Raquel começou mal, pegando o que era dela e terceirizando para a irmã. Viveu mal, desonrando o marido. Dificuldade de entender o que Deus estava fazendo. Isso não tira a salvação de Raquel e nem o brilho dela como uma boa pastora de ovelha. Porque cada um tem o seu valor. Mas ela deixou de viver níveis maiores. Por quê? Porque ela tinha dificuldade desse convívio. Lembra que ela pediu para colocar o nome de Benoni? Por quê? Porque Benoni tem a ver com aflição. Se você chama Benoni, não tem nada a ver com você, está tudo em paz, está tudo sob controle, mas no conceito daquela época, Benoni significava aflição. Então ela estava dizendo assim: eu continuo aflita. Nada resolvia a vida dela. Ela morre no parto, o Jacó está chegando, a parteira diz: olha, não deu para salvar ela, só salvei a criança. E o nome é Benoni. O Jacó falou: aflição é problema da Raquel, minha não. Tem momentos na vida que você precisa dar um basta, e você precisa aprender a dizer: isso não é problema meu. Lembra quando Judas ficou cheio de remorso e foi lá tentar dar um jeitinho, porque ele viu que fez caca? Lembra que ele foi conversar com quem ele tinha vendido e recebido as moedas de prata? O que eles disseram para Judas? Falei ontem à noite isso. O que temos nós contigo? É um problema teu. Você fez isso? Resolva. E tem momentos na vida que você tem que dar uma palavra de sentença para o outro. Resolva isso. É você que entrou nesse rolo, agora resolva. É como a pessoa que sujou o nome, lascou o cartão, agora quer usar o meu. Não, fique sem comprar. Coma o boi ralado. Viva essa colheita tua. Porque tem pessoas que tem hora que se você não fizer isso, você não vive. Como dizia minha avó, você não vive. Ninguém merece.
Agora olha o que Jacó disse. Vamos fazer o seguinte, eu estou para morrer, meu tempo está terminando, não me enterre do lado de Raquel, me enterre do lado de Lia. É cabuloso isso. A mulher começou mal, viveu mal e terminou mal, por causa de convívio, de relacionamento. Olha o que ele disse, é a aflição dela, não é minha. Coloca o nome do menino de Benoni, não, de Benjamim. Porque Benjamim significa o filho do sucesso da minha velhice. Lembra, enquanto o pai não enterra, para ele não morreu. Não é assim para a mãe? Então a história que contaram que José tinha morrido, não entrava na cabeça do Jacó. Eu não enterrei, eu não vi. Obviamente que ele cultivava, o filho está vivo. E estava, e se tornou governador do Egito. Você tem noção quanta irritação o José venceu? No meio dos irmãos, na carruagem dos ismaelitas, na casa de Potifar, que irritação era aquela? Que mulher perturbada era aquela? Lá na prisão, será que ele se irritou? Os caras não lembrou dele? E diante de Faraó, por isso que ele foi governador. Ele era o queridinho, Deus amava mais José? Não, ele aprendeu a conviver, ele aprendeu a se relacionar. E tem pessoas que já o tempo passou, meu irmão, com todo respeito, você não tem mais cabelo e continua irritado. O cabelo está branquinho e você continua nervoso. 30 anos de casamento e não tem o que te supra, não tem o que te alegra, nada na vida cai bem. Sempre tem um motivo para reclamar, sempre tem uma argumentação. Chega uma hora que nós precisamos mudar isso. Eu não sei quantos meses, anos você tem de vida pela frente. Se é 50, se é 70, se é 10, se é 15, se é 1, se é 6 meses, se é 3 anos. Eu quero declarar que depois desta manhã, não é porque eu estou aqui não, mas é porque a palavra de Deus é poderosa. Depois desta manhã, você vai viver os melhores dias da história da sua vida. Aleluia! Lembra que o José está lá no Egito, agora a riqueza está lá e os irmãos vão buscar comida? Olha o que o texto diz, e quando José viu, a ira se acendeu, porque ele sabia do que os irmãos tinham feito, mas o texto diz assim, ó, quando ele avistou a Benjamim, porque o Benjamim era o irmão dele na relação de Raquel com Jacó, quando ele viu Benjamim, o coração derreteu. Por que coração derreteu? Porque a promessa está de pé, porque ele deu uma profecia para o futuro dele. Então o tempo que você fica se irritando, vá profetizar. O tempo que você fica nervosinho, abre a tua boca e fala do teu futuro e declara aquilo que Deus vai fazer. Quando ele viu a Benjamim, ele se deparou, foi com a profecia de seu pai. Então ali há uma reconstrução, há um perdão, há uma cura, há uma bênção. E diz o texto que José vai se encontrar com seu pai Jacó. Isso é lindo, irmãos, quando a gente aprende a viver bem em qualquer circunstância. Agora voltando aqui para a história, eu sei que era difícil para Ana, porque a madre tinha sido cerrada. E quem fez isso? Foi o diabo? Foi Deus. Deus iria abrir, sim ou não? Iria. Então olha aí para o teu irmão e diga, essa porta vai se abrir. Esse milagre vai acontecer. Não adianta você continuar irritado com o governo, irritado com o gerente do banco, irritado com o vizinho, com o amigo. É uma questão de tempo. O Brasil é de Jesus. Nós vamos viver um grande avivamento nessa nação. Deus vai prosperar o teu caminho. O milagre vai acontecer. Essa porta vai se abrir, aleluia. Então vamos lá, com base na experiência de Ana, como vencer as irritações e as provocações da vida? Porque era difícil, hein, gente? Não era um dia, era todo dia. Já pensou você acordar já com afronta? Viver com afronta? Dormir com afronta? Era assim a vida de Ana. Como que ela venceu isso? Número 1, ela aprendeu a orar com lágrimas. Você precisa desenvolver esse ambiente de oração. Se você entrar nessa vibe, nesse ritmo da igreja evangélica brasileira pós-modernidade, você não vai orar mais.
Porque a pós-modernidade ajuda, olha o telão de LED. Só que ninguém vem aqui por causa do telão de LED. Ninguém vai dizer, fui lá na PIB, estou emocionado, tinha LED. Mas as pessoas vão dizer, fui lá na PIB, estou emocionado, porque eu entendi que o Espírito Santo é uma pessoa e ele pode habitar dentro de mim. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Vamos pensar aqui, entrei no assunto, deixa eu dar um entendimento para vocês. Tem alguém aqui que viveu o tempo da igreja de 1950? Tem alguém que estava vivo nessa época? Não tem ninguém aqui, gente? Bom, estudando um pouquinho a história, conta-se que a palavra mais pregada em 1950 era evangelização. E tinha o tema cruzada de evangelização. E 3 igrejas no Brasil se moviam muito sobre isso: Batista, Assembleia de Deus e Evangelho Quadrangular. Colocava aquelas carrocerias de caminhão aberto nas praças, subia em bancos de praça e pregava que só Jesus salva. Pregavam aquele texto de Paulo a Timóteo, que a vontade dele é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Conta-se que em 1960, a palavra mais pregada era oração e jejum, porque eles entenderam que eles iriam entrar em embates de cura e libertação como poucas vezes na história aconteceu. Então, oração e jejum pregava-se muito. Tem história de alguns pregadores que passaram por aqui, que eles oravam 6, 7, 8 horas por dia. Por dia. 1970, a palavra forte era libertação e cura divina. Um período das tendas, as tendas de Jesus. Os missionários com as tendas, declarando que Jesus libertava, ele pulava igual pipoca, manifestava, e era feia a coisa. Demônios gritando, esperneando, cultos de libertação. 1980, sabe qual que era a palavra? Eu estou escrevendo sobre isso, sinais. Foi um período, na época não tinha Mondiaro, não tinha Ozempic, não tinha aqueles comprimidinho, que o cara fica com o olho estralado, regalado, uma semana. Um dia, uma irmã me deu, ela querendo vender, ela falou, vou usar o pastor como cobaia. Aí ela falou, pastor, tem um remedinho aí, o senhor vai perder, e ela me deu. Irmãos, eu já tenho dificuldade de dormir. Eu fiquei 3 dias, como dizia minha avó, com os olhos arregaçados, assim, ó, olhando, e perdi peso. Aí o meu pai estava vivo, meu pai falou, meu filho, esse remedinho aí, pelo jeito, tem aquele negócio que o caminhoneiro toma para não dormir. Eu falei, o quê, pai? Ribite. E depois eu fui ver e tinha mesmo, gente, os comprimidinhos, para tentar perder peso, ficar melhor. Na época de 1980, sabe o que os pregadores faziam? Tinha missionários pregadores que andavam com fita métrica no bolso. Eles usavam um jalequinho assim grande, porque era da libertação, num bolso tinha olhinho para ungir, a Bíblia na mão, e no outro bolso alguns carregavam a fita métrica. Então ele trazia a irmãzinha com o peso um pouquinho acima, e ele fazia a medição, e aí a diaconisa ungia com o óleo, e ele dizia, agora o missionário vai orar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora. E tinha experiência, isso é real, que caía o vestido, a saia, emagrecia instantaneamente. Meu Deus, se começar a fazer isso hoje, vai falir a empresa de Mondiaro, e a fila vai ser grande aqui, para receber o milagre do emagrecimento. 1990, você lembra qual que era a palavra? Nova unção. A senhora chegou aí para o Canadá, pastora? Quantos pastores foi para o Canadá? Recebeu unção, avivamento. Pregadores tiravam o paletó assim, ó, chegava na frente do irmão e receba. Alguns soprava. Lá na igreja eu coloquei o cravinho do lado para os obreiros mastigar, porque às vezes caía e não sabia se era na unção ou no mau hálito. Então vamos mastigar aqui o cravinho. Receba! Tinha irmãos nessa época que já ficava com a perninha assim, ó, para trás.
Tipo, eu não vai derrubar de jeito nenhum. Os batistas mesmo, difícil acreditar em algumas coisas. Bom, gente, o tempo passa 2000. Qual que foi a palavra? Célula, Assembleia de Deus, grupo pequeno, porque falar em célula era do diabo. Discipulado, convívio, não é isso? E 2010, qual que foi a palavra? Church, modernidade. Teve pastor que vendeu o carro para colocar LED na igreja e fumaça e iluminação. Porque começou uma onda, eles começaram a acreditar, a igreja que tem LED, fumaça, gelo seco, e as luzes piscando, é essa igreja que cresce. E de fato promoveu alguns resultados. Porque o culto, com luz, sem luz, com fumaça, sem fumaça, Deus sempre vai operar. 2020, qual que foi a palavra? Coach. Vocês perceberam? Tem coach para tudo agora. E realmente tem uns coaches que vale a pena. O cara é formado em psicologia. O cara é um terapeuta de alto nível. O cara tem uma formação acadêmica boa. Sabe potencializar uma pessoa. Sabe ajudar a pessoa a melhorar a sua performance, no falar, no se comunicar, no se relacionar. E tudo isso ajuda e tem o seu valor. Minha filha, domingo retrasado, foi pregar e ela pegou o computadorzinho dela, ela é psicóloga, pastora, muito novinha, foi fazer teologia, e ela subiu com aquele computador dela, bonitinho, com a maçã atrás, é moderno isso. A hora que ela subiu, eu olhei e não tinha Bíblia, corri atrás dela, falei, leva do pai até você comprar uma. Aí ela ficou me olhando, que é isso, pai? A Bíblia está no computador. Eu falei, a Bíblia está no computador, mas nós precisamos fazer a igreja ver a palavra novamente no altar. Por que eu estou falando isso? Porque cada era tem o seu valor. Nós estamos indo para 2030 e eu quero declarar, a igreja vai fazer o caminho de volta. A igreja está cantando, a igreja está pulando, a igreja está dançando, tem luz para tudo quanto é lado, tem fumaça, tem modernidade, o templo aqui em cima vai ficar muito chique, eu fico imaginando o som aqui em cima, vai gastar 1 milhão, 2 milhões de som, é mais ou menos isso. Mas deixa eu falar uma coisa, aqui em cima não vai ser o som de 2 milhões, vai ser uma igreja de joelho no chão, uma igreja que vai chorar, uma igreja que vai continuar derramando lágrimas. Seja bem-vindo a um grande avivamento que a igreja vai viver. A igreja está sendo provocada pelas instituições, a igreja está sendo provocada pelo sistema, a igreja está sendo perseguida, mas nós temos uma resposta, e a resposta não é mais um partido político, a resposta é joelho no chão, é jejum, é oração, a resposta é lágrima nos olhos. A igreja está sendo convidada para se prostrar diante do poder de Jesus Cristo. Era isso que Ana entendeu. Para vencer essa afronta, para dar a volta por cima, eu vou ter que orar com lágrima nos olhos. É por isso que Ana, ela marcou a história, é uma das mulheres que mais orou. Você sabe quanto tempo ela orou? Aproximadamente 24 anos, da primeira oração até o dia do nascimento de Samuel. 24 anos de oração. Continue orando, continue jejuando. Se os médicos estão dizendo que jejum faz bem para a saúde, imagina para a relação com Deus. Deixe as lágrimas rolar nos teus olhos. Não fique mais aí aborrecido com o que estão falando, com o que estão fazendo. Pegue essas provocações e vá para o joelho. Deus vai te dar vitória. Fica tranquilo, você não vai precisar cantar o sabor de mel, que quem te viu na prova agora está vendo você por cima. Não vai precisar não. Eles vão ver você de joelho. Eles vão ver o Deus do livramento. Eles vão ver o Deus que começou a boa obra. Vence esse momento com o joelho no chão. Deus está convidando a igreja para voltar para a sua essência. Por que tem algumas músicas de 1940, 1960, 1970 que nós continuamos cantando e que a igreja chora? Sabe por quê? Porque são músicas que na verdade não tem composição de homem, não tem arranjo de músico para dar ibope, para vender. É Bíblia. Eles cantaram a palavra. As músicas que mais transformam uma igreja é a palavra cantada.
Os cultos que mais edificam o rebanho é o culto da palavra. Nós precisamos nos voltar para a oração, orar como nunca oramos. Segundo, Deus, Ele trabalha com a gente para que a gente tenha essa experiência da diligência, do desistir jamais, da perseverança. Tem áreas da nossa vida que o diabo fica batendo. Sabe quando que ele vai parar de bater? A hora que ele perceber que não resolve mais. Você é da continuidade. Tem algumas provocações e alguns episódios que só para quando as pessoas percebem que você não para. Vou voltar a dizer, tem provocações na vida que elas só param quando quem provoca percebe que você não para. Quando o diabo ou pessoas percebem que tira você do prumo, tira você do caminho, tira você do propósito, é ali que ele vai mexer com você. Pode ver, a pessoa percebeu que na festa, falar algo tira você do sério, tira você da alegria. A pessoa sempre vai tocar naquele assunto. Mas chega um momento que o diabo, pessoa, seja o que for, vai chegar à conclusão. Ali não tem o que fazer. Quanto mais irrita, mais ele cresce. Eu lembro que um dia, salão alugado, eu tinha aberto uma obra, eu estava no 4º ano, minha avó ainda não ia na igreja. Depois batizei minha avó nas águas. E aí minha avó, Dona Maria, ela me contava a história do ovo, porque foi uma fase difícil. E agora eu pastoreando, eu chego no salão alugado, tinha lá o nome da igreja, o símbolo da igreja, e estava cheio de ovo, sangue espargido assim no nome da igreja, o chão com pedaço de carne, com pena, fizeram uma poderosa macumba contra a igreja. Mas pensa na macumba, gastaram pesado naquela macumba, investiram talvez o que eles não tinham, porque eu descobri que o diabo e as trevas, e pessoas das trevas, decidiram fazer pela mentira o que nós, a igreja, temos dificuldade de fazer pela verdade. Para o macumbeiro não tem nenhum problema, se ele marcar que ele vai para o monte sacrificar a Satanás, pode chover o que for, ele vai para lá, custe o que custar. E a igreja? A igreja está cantando que o Coliseu não vai nos parar, mas a chuva para e o fio para. Aí eu fico imaginando, a luta para, a provocação para. Aí a gente canta o Coliseu. Você tem noção do que é o Coliseu provocando e perseguindo a igreja? E a gente está cantando, porque o Coliseu, e nada vai parar. Mas daí, chove, esfria, a pessoa já é vencida. Um probleminha, uma circunstância, eu já quero morrer. Esses dias uma jovem lá da igreja chegou com a vovó no culto. A mãe trabalho de enfermeira no hospital, estava de plantão, chega ela. Aí eu vi que o pulso estava cortado. Ela estava machucada, aí a vovó falou, minha neta está depressiva, não sei mais o que fazer. Eu levei para o médico, levei para o remédio, levei para o terapeuta, para o psicólogo, estão tudo fazendo a parte deles, mas ela continua assim, está doidinha. Eu vim aqui para o senhor orar. Eu falei, eu também tenho um remédio para ela. Mas primeiro eu vou orar, eu vou alimentar a fé da senhora. Orei, Senhor, ungi a menina, no nome de Jesus, Pai, muda a história dela, tira esse vazio, preencha, entra no coração dela, Jesus, faz uma obra na vida dessa garotinha. Aí terminei de orar, abençoei, falei, agora deixa eu buscar meu remédio. Fui lá na zeladoria da igreja, peguei uma vassoura, trouxe, falei, está aqui, minha filha, esse remédio, 3 vezes ao dia. Você vai limpar o teu quarto de manhã, à tarde e à noite. Por quê? Porque essa geração aí, gente, tem coisa que não é remédio não, tem coisa que é vara, é cinta. Tá? E não adianta você ficar nervosinho não. Sabe por quê? Porque o vovô e a vovó comia o pé do frango, que nem uma base na unha passava. Aquele pé, pura pena, e você comia porque o teu pai e a tua mãe, lá no sítio, lá atrás, tinha que comer o peito, tinha que comer o sobrecoxa, e a coxa. O tempo passou, vovó, e aí você continua comendo o pé do frango, porque a netinha querida tem que comer. O peito e a coxa. Eu fui pregar na Angola, e aí eu vi 50 crianças. Aí pediram para mim me servir uma panelona, sabe o que tinha para comer?
Sabe aquele bigatinho de árvore? Eles cortam a cabecinha e tosta na panela. Era aquilo que tinha para comer. E aí eu vi 50 crianças aproximadamente. Eu falei, deixa as crianças se servir. Sabe o que um angolano disse para mim? Eu já fui lá no Brasil, nós não vamos pegar esse caminho não. Deixa eles nos assistir. Porque eles são os primeiros a comer lá no Brasil, eles abandonam a mesa, eles vão para a internet, eles vão para a balada, não valorizam, não estão nem aí. Então deixa eles assistir, porque eu assisti meu pai, eu não morri, eu não fiquei depressivo, estou aqui de pé, acreditando que a história da Angola vai mudar. Pode dar o iPhone para o teu filho, pode dar o carro bom para ele fazer faculdade, não tem problema com isso. Vamos dar para eles o que não tivemos. Eu entendo isso, é um tempo diferente. Hoje os embates do dia a dia é difícil, é perigoso. Uma menina de 12, 13 anos andando para lá e para cá sozinha, eu sei de tudo isso. Agora, eu poupo a minha geração, eu estou comprometendo o futuro da nação, o futuro da família, o futuro da igreja. Bom, talvez não era o assunto 100% aqui, mas Deus pegou alguém, falou com alguma vovó, algum papai aqui no nome de Jesus. Persevera com a tua família, persevera com os teus sonhos, persevera com os teus projetos, não abra mão, não deixe essa irritação tirar você do caminho, não deixe essa adolescente tirar a tua paz. Vai dormir e confia em Deus. Persevera, continue firme. Terceiro, como que ela venceu a provocação? Quando ela entendeu. Eu vou até descer um pouquinho aqui. Quando ela entendeu a diferença de sofrimento para sacrifício. Pergunta aí para o teu irmão, a tua vida é sofrimento ou é sacrifício? A palavra sacrifício nesse texto, porque depois Deus deu o Samuel para Ana, sim ou não? Mas Deus pediu. Porque Ana queria um filho, e Deus queria o quê? Deus queria o profeta. Mas eu cheguei a uma conclusão. Eu preguei isso lá na igreja, com o tema, Ana queria um filho, e Deus queria um profeta. Mergulhei no texto, é mais do que isso. Deus não queria primeiro um profeta. Deus queria Ana para a glória dele. Porque a palavra sacrifício nessa passagem é o mesmo entendimento de sacrifício na passagem de Abraão e de Isaac. A ideia que se constrói no original é aproximação, que tem a ver com o Calvário. Lá no Calvário, Jesus entregou a sua vida, ele se sacrificou por nós, não é isso? Essa palavra do Calvário, esse sacrifício, quer dizer, Deus se aproximou da gente. Então, quando Deus vai receber o Samuel para a glória dele, Ana está se aproximando dele. Quando Deus diz assim, pega o seu único filho e vai lá no monte. Ele tinha um filho só? Não, ele tinha o outro filho. Era o Ismael. O Ismael era filho de Abigail ou de Agar? Agar. Era o filho de Agar. E aí? Mas Deus pediu o único. Mas tem o Ismael, não tem? É porque o Ismael tinha o seu valor, mas o Isaac tinha envolvido o Abraão de tal forma que Deus ficou em segundo lugar. Então aprenda, quer vencer as provocações e as irritações da vida, você precisa dar uma resposta urgente para Deus e para o céu. O Senhor é o número 1 da minha vida. Ele não aceitará ser o número 2. Ou é tudo ou é nada. Não podeis servir a dois senhores. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Então Deus estava dizendo para Ana, Ana, eu não tenho problema nenhum em abrir a sua madre e te dar um filho. Abraão, eu não tenho nenhum problema em te abençoar, em enriquecer você e toda a sua descendência. Deus está falando hoje aqui para a igreja, eu não tenho nenhum problema de dar a grande viagem dos teus sonhos, eu não tenho nenhum problema de promover você no teu trabalho, de te dar uma renda de 100, 200, 300 mil reais. Deus está dizendo, o meu problema é poder te dar tudo e não ter nada.
O meu problema é eu te criar para a minha glória, querer você para a minha glória, e você ficar irritado por pouca coisa, perder o seu equilíbrio por pouca coisa, não tem isso, não tem aquilo, mas você me tem, eu sou o Deus da tua vida, e se você me tem, você tem tudo, Ana. Então quando Eucana dizia, o meu amor não vale mais, Deus estava dizendo, e o meu amor, Ana, não vale mais? E o meu amor não vale mais? O meu amor não vale mais? Então a palavra aproximação era Deus querendo uma relação pertinho. E aí Ana teve que trocar. E muita gente aqui está precisando fazer essa troca hoje. Porque você está sofrendo demais nessa área da tua vida. E Deus está dizendo, troca o sofrimento pelo sacrifício. As pessoas só querem resolver o sofrimento. Elas não querem assumir o papel do sacrifício. E não tem como você viver a vida. Ou é sofrimento, ou é sacrifício. Eu decidi pelo sacrifício. Há algumas áreas da minha vida, estou lutando pelo sacrifício. Porque o sofrimento de Ana, qual é? Não poder gerar. E o que ela precisava? De um sacrifício. Ela orou 24 anos, pensa comigo, Deus trabalhou com ela, ela perseverou, mas ela poderia, alguns vão dizer que é 20, esse dia eu vi um comentário dizendo que foi apenas 18 anos, agora, que seja 3, é luta sim ou não? Eu sei da dor da Elisete, o médico disse para minha esposa, você não vai poder ser mãe, uma trompa tua você não tem, a outra está atrofiada, sem chance para gerar. Aí 5 anos depois, 4 anos depois, vem a Amanda. Hoje ela está com 25 anos. Deus deu para ela. Aí eu dizia para ela, Elisete, eu estou com 43, você está com 38, vai fazer 39. Você está com essa promessa de segunda filha. Tá, Ricardo, mas não é um hobby meu. Não é Deus falou comigo que Ele vai me dar uma segunda filha. Eu falei, não dá para conversar com Ele e falar para Ele, dar essa segunda filha para outros. Vamos ficar só com a Amanda. Porque hoje, por exemplo, por que ela não está aqui comigo? Ontem cheguei lá, aquele quarto bonito lá do hotel, mandei uma mensagem para ela, falei, ó, só faltou você aqui, aleluia. Nós íamos ter um momento de oração e consagração. Ela está lá calando, 7, 8 anos, por quê? Por causa de uma chuva grande que teve no Dia das Mães. Então mudaram a data da apresentação. Aí foi ontem, e aí ela precisava estar lá. E ela mandando o tempo todo para mim, a menina, a Alana, ó papai, olha isso aqui papai, a mamãe, e daqui a pouco é o teu dia, que alegria. E que bacana é isso. Chegou um momento que eu fui para o quarto e fiz uma oração, falei, Deus, eu quero retirar tudo que eu falei, que se cumpra aquilo que o Senhor tem para nós, porque o filho nunca vai ser estorvo, nunca vai ser atrapalho, filho é herança do Senhor, então o que o Senhor tem para dar, dê logo, porque nós vamos entregar para servir o Senhor, como a Amanda está servindo. Você acredita? Minha sogra me procura, e diz assim, Ricardo, eu vou dar um presente para a Elisete, ela queria dar uma recalchutada na estrutura física. Aí eu falei, e daí? Ela falou assim, eu vou entrar com metade, você entra com a outra metade. Vai dar uma animada nela, dá uma animada em você, e ela vai ficar grávida. Eu tive uma visão. Eu falei, então dá a tua parte à vista, que a minha eu vou parcelar, aleluia. Aí ela falou, tá, então tudo bem. Aí eu falei, não tem como a senhora pagar tudo à vista, e a minha parte eu pago direto para a senhora. Meu filho, mas você está vivendo comigo como diz Mateus 7,7. Falei, o que está escrito em Mateus 7,7, dona Ana? Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Já viu que tem irmão que é Mateus 7,7. Aonde ele te encontra, me dá, me dá, me dá. Irmãos, eu sei que a perseverança é importante, a oração é importante, mas eu descubro que você aprender a tocar o coração de Deus em outro patamar é mais importante.
Porque pensa comigo, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Por que você quer um filho? Porque a Penina vai ver que eu também posso gerar. Por que a Penina irritava ela? Porque não tinha filho. Ela disse, então eu vou pegar a bênção para provocar ela. E Deus não quer que você dê o mesmo troco. Deus quer que você saia do jogo e viva a tua vida. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que competir com ninguém. Você não tem que dar o troco em ninguém. Você tem que ser o que Deus sonhou para a tua vida. Viver o que Deus tem para a tua vida. Então o que você comprar, o restaurante que você for, a tua vida, a tua viagem não vai ser para mostrar. Ou como diz o pernambucano, se amostrar. Não vai ser para provar. Não vai ser para dizer para a tua nora, para o teu genro, que abandonou você e nunca deu uma viagem. Não, você vai viver isso porque Deus te ama, porque Ele tem cuidado de você. Viva o que Deus tem para a tua vida. Saia desse jogo, saia desse negocinho fajuta e seja o que Deus sonhou. 24 anos, me dá um filho e a Penina vai ver, e Deus não dou. Aí de repente ela ora e diz assim, se o Senhor me der um filho, eu te darei como profeta. Aí já não tem mais Penina, não tem mais as afrontas, agora tem aquilo que eu creio. Muitas coisas na vida Deus está trabalhando. Serrar a madre é Deus trabalhando. Agora demorar 24 anos, aí não é Deus trabalhando, é ela orando errado. 38 anos, à beira do poço, é Deus provando ele? Não, tão fácil. Jesus chegou lá e falou, pega a tua cama e anda. E o que ele foi contar? A turma entra aí, não lembra de mim, eu não consigo levantar, está difícil, sou doente, estou paralítico aqui. Tinha uns anjos ali, que aqueles anjos lá ninguém merece, né, irmãos? Porque pensa comigo, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Agora, anjo daquele jeito lá, ninguém merece. Aqueles anjos ali, quando eu oro, eu falo, Senhor, aqueles anjos estão contigo aí, eles iam lá naquele poço, lá naquele tanque, eu não quero eles não, deixa eles lá para outro canto. Vai irritar outro, eu não. Que pensa comigo, aqueles anjos? O cara ali, doente, precisando de um milagre, chega lá, o anjo, toca o pezinho na água, pá, quando toca as águas se agitam e os anjos, e o cara ficava ali. Eu não quero esse anjo não, eu quero um anjo que me levanta, que me ajuda a entrar na água, que me ajuda a eu subir o próximo degrau. Não é isso, gente. Observa. Agora, qual que é a moral da história aqui? Por que ele ficou 30 anos, 38 anos? Porque Deus estava provando ele? Ou porque ele estava esperando pela água? Estava esperando o próximo anjo vir? Estava esperando alguém colocar ele dentro da água? E o que Jesus disse para ele? É contigo, pratica a tua fé, levanta, vai fazer a tua história. Então tem muita coisa que está demorando, não é Deus te provando, é falta de um posicionamento, de um entendimento, e aí virou moda. Para o católico é a cruz que tem que carregar, para o espírita é o karma, e agora para os evangélicos eu estou na prova. Esse dia uma irmã da Assembleia de Deus foi lá no nosso culto, e chegou, acabou o culto, eu dei umas rajadas de língua estranha, que assembleiano, você deu uma rajada de língua estranha, ele já faz o aviãozinho pentecostal. A hora que fez o aviãozinho, eu falei, fala mulher. Ela falou, estou num estreito daqueles. Eu falei, mas quando que não foi estreito? Não, eu estou na prova. Mas quando que não teve prova? O caminho é apertado, irmã. Nunca foi fácil para ninguém. Jesus disse que seria desafiador e que viria inclusive muita aflição, mas ele disse, vocês vão morrer nessa aflição, lascou tudo. Não, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Seja bem-vindo a um tempo novo. Vá para o sacrifício, ore mais, jejue mais, coma menos, venha mais para a igreja. Porque você ser exemplo e se manter na santidade não é para qualquer um não, é sacrifício pesado.
Isso é loucura, irmã. Ela está dizendo que é impressionante o que foi feito com Ana, a humilhação que Ana passou. E é sobre isso que eu vou falar agora, para a gente começar a terminar. Quer vencer as afrontas da vida? Você tem que aprender que tem tipos de afronta que você não vai vencer na sala da tua casa. Você que está pela internet agora, Deus abençoe onde você estiver. Talvez você não veio porque você não está bem de saúde. Porque se você está saudável, eu não sei o que você está fazendo aí. O teu lugar é aqui. Você sabe por que o teu lugar é aqui? Porque estão construindo uma modinha aí que não se precisa de templo, não se precisa de igreja. E aí eles têm base dizendo que no caso de Ana, é coisa do Velho Testamento. E que na graça tem uma certa liberdade, não precisa do templo. A graça não é libertinagem. A graça é liberdade. A graça, ela nos desafia a viver uma vida séria. Não banalize a graça e não brinque com a graça. Porque se na lei eu cometi um adultério, porque eu dormi com uma mulher que não era minha, na graça eu cometo adultério só de olhar e desejar. O caminho continua estreito. A vida cristã não é fácil, mas não é impossível. Vale a pena. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não fazei como os demais, que abandonaram os seus cultos, abandonaram suas igrejas, abandonaram os seus templos. Antes permanecer firme na casa do Senhor, admoestando uns aos outros, corrigindo uns aos outros. Vede que o dia do Senhor se aproxima. Venha à noite para o culto, por favor. Volte, pegue o caminho da igreja. Porque chegou um momento que só tinha uma forma da Ana vencer aquilo: indo ao templo, indo à igreja. E tem domingo que, se você não está aqui, a semana fica sem graça. Como a irmã ali compartilhou, o sofrimento, a afronta, a calúnia, a difamação, a dor foi tão grande que não tinha outro caminho a não ser pegar o caminho da igreja, ir para o culto. Ah, mas eu sou igreja. Você não é igreja, porque você sozinho não é nada. Você é um corpinho boiando na água, vivendo solitário e carente de Deus. Igreja é corpo, igreja é corpo, igreja é corpo, igreja é corpo. Igreja tem muitos membros. Igreja é isso aqui, a eclésia, a reunião dos santos. Eu sei que no teu quarto você fecha teu aposento e Deus fala contigo. Eu sei que por onde você anda, você é uma igreja ambulante dando testemunho, mas desligado do corpo você não é igreja. Você tem que estar conectado. Glória a Deus pela célula, glória a Deus pelos anos de 2000 que até hoje nos ajuda. Cheguei ali agora, já está o estudo da célula da semana. Glória a Deus, você vai para a célula, vai ser discipulado, vai cultuar a Deus, vai aprender, vai ser ensinado na palavra. Mas domingo que vem tem culto, semana que vem tem culto. Ana aprendeu que o lugar dela era a casa de Deus. Ela foi uma mãe acima da média, ela foi uma mulher acima da média, porque ela decidiu ir para o templo, sacrificar a Deus, oferecer um culto a Deus, ofertar a Deus, honrar a Deus. E hoje nós temos Ana como um dos maiores exemplos de oração, de intercessão, de vida com Deus, de perseverança e assim por diante. Eu quero que você se coloque em pé nesta hora. Aleluia. Outra oportunidade a gente conversa mais sobre Ana. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, nós te pedimos perdão se em algum momento mistificamos o culto no sentido daquilo que é palpável. Se fizemos do culto fetiche, lâmpada do gênio, varinha mágica, fórmula mágica. Se fizemos do culto só para resolver problema. Queremos te pedir perdão se somos uma coisa aqui dentro e lá fora somos totalmente diferente. Porque muitos alegam que não vão mais ao templo porque no templo tem muita competição barata. E isso é uma verdade. No templo tem muita
muito culto a homens, muita idolatria. E o meio evangélico, meu Pai, se perdeu um pouco. Mas eu glorifico ao Senhor, porque todas as vezes que eu venho a esta igreja, eu nunca vi o homem sendo o centro. Reverendo Elias nunca ensinou que nós somos a última bolacha do pacote. Ele sempre ensinou que o Senhor é tudo, e que o Senhor deve ser amado, venerado, honrado de todo o coração. Meu Deus, tudo que esta igreja tem pregado é amor ao Senhor. E aqui está um povo lindo nesta manhã que te ama. Alguns que talvez ficou bravinho comigo agora pela internet, e não adianta ficar bravo. A melhor coisa é aceitar que dói menos. A melhor coisa é ainda hoje vir para o culto. Mas queremos te pedir perdão pelo mau testemunho, por não sermos exemplos. Queremos pedir misericórdia. Esta manhã é uma manhã mais pastoral do que profética, meu Pai. O Senhor sabe que nas minhas viagens mais eu me movo profeticamente, evangelisticamente. Sempre gosto de ver almas se rendendo aos teus pés. Sempre gosto de ativar pessoas para uma vida bacana, uma vida acima da média. Mas quando eu vim para cá nesta manhã, eu vim como um pastor de ovelha. Eu vim aqui nessa parceria com os meus amigos, com a reverenda, com os pastores, com esta casa. E diante da tua presença nós queremos te pedir perdão, Senhor, e queremos te adorar, queremos te adorar. Queremos cantar para o Senhor, queremos glorificar o teu nome. Você pode levantar as mãos um pouquinho, aleluia, e adorar.